Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga e eu venho convidar vocês a assistirem mais um vídeo do canal do Marvin. Nele falaremos sobre como fazer o padrão Builder com Delphi. Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga. Eu estou gravando esse vídeo em julho de 2017. Bom, nesse vídeo eu estou querendo mostrar a vocês como é que se utiliza o padrão Builder de Design Patterns. Eu criei aqui uma aplicação para exemplo e vou mostrar aqui a vocês como é que ela está funcionando. Aqui eu estou usando YQL, que é uma ferramenta do Yahoo. Vou mostrar aqui a vocês. Eu tenho um endereço aqui de exemplo e vou mostrar para vocês como é que funciona também lá na ferramenta deles, no console do próprio Yahoo. Eu coloco aqui uma instrução e essa instrução vai fazer uma pesquisa na internet e vai me trazer como resultado um JSON. E desse JSON eu apresento ele na tela, né? Então aqui eu vou mandar executar. Ele trouxe para mim esse JSON. Aqui estão os dados do JSON e aqui estão aqui está o JSON em si, né? O código dele, né? Bom, mas essa mesma instrução aqui vou botar aqui. Essa mesma instrução, colocar ela aqui no console do Yahoo, mandar testar, vai trazer aquele mesmo resultado para mim. Aqui ele mostra em formato XML. A gente também pode fazer isso lá na classe que foi implementada. Então a ideia foi criar um wrapper para trabalhar essa ferramenta do Yahoo, né? Aqui você pode fazer várias pesquisas com eles, aqui de geolocalização. Então nesse caso daqui foi do GeoPlaces, né? Coloquei. Então para testar aqui você pode colocar texto aqui, no caso São Paulo, São Paulo, mandar testar. Ele vai trazer as informações sobre São Paulo. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui no Triview. Se eu colocar aqui Recife, Pernambuco, ele vai trazer também essas informações do mesmo jeito. Vai estar lá no nosso aplicativo, né? Ele também faz pesquisas aqui no data HTML, mas isso aqui tem que testar bastante. Eu não testei não. A intenção do vídeo não é entrar a fundo nessa ferramenta do Yahoo, mas sim utilizar ela, e a implementação dela por dentro foi a criação do Builder. Então deixa eu deixar aqui, fechar aqui. Essa aplicação aqui está bem simples. Eu tenho aqui o meu form, né? Esse form aqui ele tem esse JSON Triview que eu vi na apresentação de Fernando Risato falando sobre JSON, e lá ele mostra esse Triview. Foi lá que eu baixei o código, instalei aqui na minha máquina e ele coloca esse componente aqui e o Triview
os dois, que dá a possibilidade da gente mostrar no TreeView um código JSON, de dados JSON, né? No formato JSON. Bom, então quando eu clico aqui em executar, então ele traz esse código aqui para mim. Eu tenho aqui alguns métodos. Esse método daqui é um método específico para trabalhar com um JSON Writer, que eu vou mostrar a vocês. A Embarcadero também tem um componente que trabalha com JSON que usa também o padrão Builder, e aí eu decidi também utilizar ele aqui no vídeo para mostrar a vocês o funcionamento não só da implementação do meu código, mas também ver como é que funciona a implementação do código do Embarcadero. Então nesse método aqui ele vai mostrar a implementação da Embarcadero em funcionamento, e nesses outros dois métodos aqui é a minha implementação do padrão Builder. Então a aplicação funciona colocando aqui o comando, clicando em executar, ou então selecionando aqui qual controle, qual configuração de controle vai ser utilizada para, quando eu clicar no botão executar, ele escolher qual é o tipo de objeto que vai estar sendo instanciado. Depois ele vai e apresenta tanto aqui no TreeView quanto aqui no Memo os dados que foram carregados no JSON. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada. Esse método daqui, vou mostrar primeiro esse método daqui. O padrão Builder, ele é um padrão bem simples, mas que ele é uma sequência de comandos, né? Você vai adicionando dados a ele diretamente aqui numa linha só, e ele tem aqui no final, ele tem o fechamento de todos esses comandos, e que executa, que dá um resultado final. Então eu tenho aqui a minha classe, eu tenho aqui os métodos que eu vou fazendo as configurações em si, para o resultado que vai ser obtido aqui. Então o interessante desse tipo de estratégia é quando se você mudar a ordem desses parâmetros aqui, de passagem dos parâmetros, ou se você não passar um parâmetro ou não, isso aqui ele não vai atrapalhar você, né? Bom, mas essa daqui é a implementação. Ele executa isso aqui de uma vez, e ele sempre traz aqui se eu dou aqui um comando, ele vai trazer o query para mim. Posso fazer isso aqui de novo. Ponto result format. Passo aqui o result format que XML, se eu quisesse passar e configurar ele para, e aqui na sequência do mesmo jeito, e ele iria rodar, ele iria reconfigurar isso aí e ia dar um response lá. Então se eu rodar desse jeito também não vai ter nenhum problema. Ele só vai fazer essa configuração aqui inicial, depois aqui nesses pontos ele vai refazer, e aqui vai dar o response do mesmo jeito. Então o builder você vai construindo da forma como você quer, da forma como você precisa, o teu objeto. Nesse caso aqui, né, eu estou usando métodos que são aqui. Esse aqui é uma estratégia que você usa para um singleton, né? Você está usando aqui uma classe, e aqui são métodos dessa classe, né? São class functions dessa própria classe aqui.
Então, mais na frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso. No outro caso, né, que nesse caso aqui foi o caso que a gente usa com class function, né? E nesse caso aqui a gente precisa instanciar um objeto. Então eu coloco uma variável, instancio o objeto daquele tipo e configuro ele da mesma forma. Depois eu exibo esse resultado aqui. Poderia colocar também tudo isso aqui dentro. E depois eu libero a instância do objeto carregada aqui. No show result, o que é que ele está fazendo? Então aqui a gente está mandando show result tanto em um quanto em outro, aqui e aqui. Então no show result, o que é que ele faz? Ele está recebendo aqui o texto que já é o JSON, está chegando aqui. Então eu vou configurar o documento, que é aquele objetozinho que está no form. Eu estou também inicializando o TreeView com esse dado que eu estou mandando para ele aqui. Depois eu recupero para o documento aqui o JSON que recebi através de parâmetro. Passo esse JSON para o memo e vou começar a iniciar o TreeView. Aqui vou carregar os dados do TreeView, aqueles que eu recebi aqui em cima, no documento. Então e aqui eu fecho todos os itens, depois finalizo o TreeView dizendo que já coloquei todos os dados lá dentro. Bom, então é isso. Para essa parte aqui da aplicação, ela é bem simples, não tem nada demais não. O que eu queria mostrar era o funcionamento aqui do Builder. Aqui a gente tem também o funcionamento do Builder da Embarcadero, é para criar um JSON. Então ele utiliza essas classes aqui, né? Ele usa um string writer, ele usa um tJSON, testWriter, e ele aqui está usando o builder, que é um tJSON builder, object builder, né? Então para isso aqui funcionar, você tem que criar aqui esse string writer, depois cria o JSON writer passando esse string writer para ele, que ele vai trabalhar com esse string writer, e cria o object builder, o JSON object builder, passando o JSON testWriter para ele. Então aqui no builder eu digo a ele que o formato que eu estou escrevendo é identado. Então o meu JSON vai estar da forma de texto, né? Isso aqui só importa para a nossa visualização, para o computador não importaria, mas para a gente enxergar o JSON melhor, então eu coloquei ele indentado nesse caso. E aqui o builder vai construir o JSON. Como é que ele faz? Você dá um beginObject, beginArray, eu estou colocando aqui as informações do meu canal, aqui o beginObject de novo, e estou adicionando aqui os dados, né? Vou adicionar aqui o Patreon e o meu site lá do Patreon. Estou adicionando aqui também uma outra informação e finalizo o objeto. Então aqui a gente criou um objeto dentro do array, vou criar um novo objeto aqui
também com outra informação lá do Patreon, e finalizo o objeto com endObject. Crio um terceiro objeto da mesma forma, finalizo esse objeto também aqui com endObject. Depois o endArray e depois o endObject. Dessa forma aqui o builder ele vai construir um JSON para mim, tudo numa linha só de comando, né? Essa linha é inicializada aqui, né? Tá aqui, e ela está sendo finalizada com um ponto e vírgula aqui embaixo. Depois disso, tudo aqui é ponto, e é uma sequência de informações que estão sendo passadas para esse objeto aqui, né, com o objeto builder. No final de tudo, o que é que ele faz? Ele libera os objetos e pronto. É uma forma de você utilizar também o padrão builder. É bem fácil para criar um JSON. Vamos ver isso aqui funcionando, né? Do que eu estava falando. Então, aqui ele vai executar isso aqui. Eu vou desligar o YQL e aqui vou desligar aqui. Nesse caso aqui bom, ele vai usar os dois lá, né? Vou executar. O que ele fez? Ele trouxe essas informações que estão aqui para cá. Para o Triview, tá aqui, ó, o Triview. Agora vamos ver lá o JSON, ó, JSON criado por ele, aqui, ó, da mesma forma como foi informado. Ele utilizou o padrão builder aqui para criar esse JSON, e aqui o string writer está devolvendo esse JSON e está mandando formatar, e ele jogou aqui e jogou lá no Triview. Vamos dar uma olhadinha aqui na implementação do padrão builder. Então aqui eu criei as duas implementações. Essa primeira implementação foi feita utilizando aqui class var, né? Tem várias aqui, e class procedures e class functions, né? Então com esse tipo de abordagem a gente tem o que? A gente tem sempre aqui a gente tem aí uma variável global, e essa variável global ela fica na memória instanciada como um singleton. Você só pode usar ela não tem outras instâncias, então para ela sempre vai estar os mesmos valores em todo momento do teu sistema, vai estar guardado aqui sempre os mesmos valores ou os últimos valores, até que utilize esse método aqui finalize, né? Então quando ele finaliza, então ele libera os valores aqui inteiros e reinicia, limpa os dados da classe, né? Enquanto isso não acontecer, isso aqui é uma variável global, e para qualquer momento e qualquer área do teu sistema que esteja utilizando, ela vai estar com os mesmos valores. E todos os métodos aqui eles estão devolvendo, ó, o mesmo tipo que a gente está criando aqui, o objeto do mesmo tipo, que na verdade ele está sempre devolvendo esse objeto aqui, que está sendo guardado. Em cada método desse ele executa e sempre devolve esse objeto daí que foi carregado em memória.
Na segunda abordagem, é uma abordagem diferente. Ela tem aqui, eu chamo ela de TYQL Builder Object, porque ela tem aqui construtores, ela tem um construtor e tem um destrutor dela, e ela precisa ser instanciada para ser utilizada. Então esses valores aqui não são valores globais, né? Podem existir várias instâncias desse objeto, e o padrão é o mesmo, né? Ele está sempre retornando aqui o objeto instanciado para ele, sempre retornando, e aqui no response ele está finalizando a operação central, né? O que você está esperando dessa classe. Bom, vamos dar uma olhada em como está implementado. Aqui eu estou dando um uses também em algumas units do IND. Estou criando aqui constantes também, que é para controlar só o tipo, se é JSON ou as strings, né? Ou XML, que eu vou passar isso para o objeto lá do Yahoo, informação para o Yahoo. Bom, e aqui na nossa classe que está trabalhando com Class Functions, né? Ela vai utilizar sempre Class Procedures e Class Functions. Tem aqui a inicialização do objeto, né? Ele não tem construtor ou destrutor, ele vai utilizar sempre um método da classe. Aqui tem o que ele vai fazer. Ele está verificando se o objeto, se esse objeto aqui está instanciado, né? Se não estiver instanciado, ele vai criar uma instância do objeto. Ele constrói um objeto aqui, e ele guarda esse objeto e segura. Ele inicializa os campos, que também são campos globais, né, mas são privados, então ninguém tem acesso a eles, né, porque eles estão escondidos dentro da classe, mas são campos globais, eles vão guardar uma única informação aí dentro. Aqui no finalize, então o que a gente está fazendo? Estou vendo se o builder está instanciado. Se ele está instanciado, então libera e aterra ele. Aqui eu estou passando as informações do content type. Então toda vez o que ele faz? Ele inicializa para ver se o objeto foi instanciado, porque ele precisa de uma instância do objeto. Como são class functions, então eu posso usar, independentemente da ordem, qualquer um desses métodos aqui. Então eu poderia começar com content type. Se o objeto não estiver inicializado, então ele vai inicializar. Se estiver inicializado, ele descarta e passa a informação para cá. O que ele vai fazer? Ele vai popular esse content type com o valor que está chegando aqui por parâmetro, e ele devolve o builder que foi inicializado aqui se não existia nenhum objeto instanciado. Mesma coisa ele vai fazer aqui no class function query. Então ele vai ver se já inicializou, vai recuperar o valor e vai popular aqui, no caso a query com esse valor, e vai devolver no objeto instanciado que está aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui com o char7, né? Para essa abordagem a técnica é essa. Então verifica se está inicializado. Se tiver inicializado, ele já vai seguir para cá. Se não tiver, ele vai inicializar do mesmo jeito e vai devolver o objeto inicializado, porque aí com certeza ele vai ter sido inicializado. Mesma coisa aqui, ó, result format. Então, no response, que é um método que finaliza, o response é diferente. Ele precisa aqui de algumas informações para que ele funcione.
Então, se eu passar o response diretamente, ele vai, sem ter instanciado, por exemplo, aqui um fQuery, né? Se ele está vazio, se ele não tem nada dentro dele, tem uma string vazia, então levanta aqui uma exceção, né? Você tem que ter aqui uma string, o query, pelo menos o query informado, para que ele funcione. Então aqui no response a gente tem um retorno já não do objeto, mas sim de uma string, que é o JSON que está sendo criado aí dentro. Então aqui a gente tem algumas variáveis. Eu tenho aqui o result format, a URL, e eu tenho um HTTP da Indy. Então o que ele está fazendo aqui? Ele inicializa primeiro vendo se existe uma query já associada. Ele vai recuperar do valor daquelas constantes de acordo com o result format. E ele vai instanciar aqui o objeto de consulta do HTTP, né? Então a gente vai o que? Passar aqui para ele um HTTP. Estou dizendo que é request content type. Eu estou falando qual é o content type dele, que foi recuperado. Estou também falando aqui qual é o result char set para ele. A URL, eu vou montar essa URL aqui agora com a URL do serviço da API do Yahoo. Ajusto aqui o valor da query, informo o formato de volta, se ele é um JSON ou se ele é um XML, e executo esse comando lá na HTTP. Ele vai trazer uma resposta para mim. Essa resposta aqui é o JSON, que é o que eu vou devolver. É esse JSON aqui que eu estou devolvendo aqui no final da string. E aí, o que é que eu faço? Eu vou simplesmente finalizar o objeto HTTP e vou finalizar o builder, porque o trabalho dele já foi feito. Então, da próxima vez que ele for utilizado, ele já vai estar aí com tudo zerado. Como nessa abordagem é uma abordagem que trabalha com variáveis globais, então esse finalize aí vai permitir com que todos esses valores sejam inicializados, e no próximo uso já vão estar com valores zerados aí. No caso aqui da abordagem de objeto que precisa de construtor, então a gente tem aqui, ó, o construtor dele está fazendo, ele está criando objetos aqui, pegando da herança e está inicializando ele já aqui de primeira. No destroy dele também só está chamando a parte da herança, né? Não tem nada, é bem simples. Aqui o que ele faz? Ele não tem aquela da abordagem anterior, ele não tem a verificação se existe uma instância, porque existe a instância. Então o que ele está fazendo? Não é um class function aqui, ó, é só uma função. Eu estou recebendo esse parâmetro aqui e estou passando esse parâmetro para o meu campo diretamente. E eu devolvo quem? Devolvo o meu objeto instanciado, que aí no caso ele mesmo. Então sempre eu vou estar devolvendo aqui em cada função esse objeto instanciado. No caso, então eu posso ter diversas instâncias alocadas em várias variáveis e não vai ter nenhum problema nesse tipo de abordagem do builder.
Aqui a gente tem um método ini, que é um método que está inicializando as informações. Eu tenho um query aqui vazio, tem as mesmas informações lá do outro ini. O query do mesmo jeito aqui, ó, é uma função, não é um class function. Query, eu estou passando o valor para ela aqui e estou devolvendo um result para esse. E o método response aí, ó. O que é que eu estou fazendo? Ele também é uma função direta aqui que vai me dar a resposta, que é um string, né? Que ele está fazendo o mesmo questionamento do query, porque essa ordem, ou isso aqui não é também obrigatório de que você utilize, então ele está levantando essa exceção, fazendo da mesma forma a utilização também aqui do result format. Está também instanciando aqui o HTTP do mesmo jeito, né? A diferença é que ele não tem aqui uma consulta, nenhuma finalização do objeto FBuilder, porque até ele aí mesmo não existe aquele campo nessa abordagem daqui que a gente está utilizando. Então ele aqui não tem uma finalização daquele objeto ou utilizar aquele método finalize, que ele aqui não tem. Ele não utiliza. Então aqui ó, ele está criando do mesmo jeito o HTTP, configurando o HTTP da mesma forma, está carregando aqui a URL, recuperando o valor da URL aqui, que vai dar o JSON, liberando aqui o HTTP e inicializando esse objeto para um próximo uso, mas inicializando ele mesmo, né? Só essas informações dessa instância que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem o result format, que segue aquele mesmo raciocínio. No caso aqui do finalization, então a gente tem o que? Para aquela abordagem de global, de variáveis globais, então quando essa unit for finalizada, o que é que ele está fazendo? Ele está testando se o objeto FBuilder foi finalizado. Se não foi finalizado, ele vai finalizar aí, para não deixar nenhum memory leak aí. Então dessa forma aqui, deixa eu subir aqui devagarzinho. Dessa forma aqui você consegue construir, e nessa abordagem você já tem uma ideia de como construir utilizando o padrão Builder, né? Aqui eu fiz duas abordagens. Uma abordagem com variáveis globais e uma única instância, e aqui nessa outra aqui para várias instâncias, né? Você pode carregar várias instâncias desse objeto. E também aqui você utilizando já nesse mesmo tipo de abordagem, que necessita de uma criação de instância de objeto, né? E aqui a utilização do padrão, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Peço para que vocês assinem o canal, cliquem no sininho para estar recebendo diretamente as novidades dos vídeos mais novos. Dê o like, deixe o seu like para o vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe os vídeos e ajude o canal. Eu também criei lá no Patreon, espero que vocês deem uma olhada por lá. Acredito que esse vídeo deve ajudar bastante a vocês e esclarecer um pouco mais o funcionamento desses padrões, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado e boa sorte, fiquem com Deus, um forte abraço.